Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. É uma grande satisfação estar junto com vocês em mais este nosso culto de oração e pregação da palavra de toda quinta-feira, neste formato, ainda às 19h30, em uma sala virtual de oração. E agora nos colocamos para ouvir a exposição do texto sagrado. Nesta nossa série no livro dos Salmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34. O salmo para a nossa meditação nesta noite, Salmo de Davi, é o Salmo de número 34. E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais demonstrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta noite, por mais esta oportunidade que temos de cultuar ao Senhor através desse meio que nos propicia, ainda que à distância, Senhor, estarmos em Tua presença, em oração e meditando na Tua palavra, Senhor. E nesta noite nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso entendimento para que nós venhamos a compreender mais e melhor a Tua grande bondade para com aqueles que o Senhor ama, para com aqueles que temem o Senhor, para com aqueles que se refugiam no Senhor. Nesta noite, ó Deus, nós possamos compreender que aqueles que se refugiam no Senhor experimentam a Tua bondade. Nós te agradecemos por esta oportunidade e pedimos para que Teu Espírito fale conosco e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das características mais sublimes do Senhor é a sua bondade. Vejam, em certa ocasião, Jesus disse o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Salmo 103, ele registra o seguinte nos versículos 8 a 18. Ouça: o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor
não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim como é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente dista do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para com aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó? A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. A bondade do Senhor é a expressão do seu amor para com aqueles que o temem. Como nós vimos nessas palavras de Jesus e do escritor do Salmo 103. Esse temor não é ter medo de Deus. Ainda que Deus seja temível por causa da sua santidade e da sua ira contra os pecadores e transgressores da sua vontade, o que se tem visto aqui ao se falar a respeito do temor do Senhor são aquelas pessoas que tiveram os seus pecados afastados como o Oriente está longe, distante do Ocidente. Essas pessoas correspondem a Deus com reverência, obediência, respeito e adoração. Essas pessoas correspondem em temor reverente, obediente, amoroso por quem Deus é e por aquilo que ele fez em suas vidas, pelo amor e pela bondade de Deus em favor delas. Este salmo então nos convida para que nós experimentemos exatamente essa bondade. E o versículo 8, ele registra: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. De tal forma que este versículo ele serve e resume muito bem o conteúdo desse salmo. Nós vemos neste salmo que o nome do Senhor é bendito por sua grandeza, manifestadamente clara ao ouvir o clamor do oprimido, como está registrado nos versículos 1 a 7. O Senhor livra os que o buscam, alegra os que nele se refugiam, supre os que o temem, de tal modo que felizes são os que vivem sob o temor do Senhor, como está registrado nos versículos 8 a 14. E em seguida, este salmo nos mostra que, diferente dos ímpios que caem em desgraça, o Senhor livra das adversidades os que clamam a ele. É o que nos mostra nos versículos 15 a 22. Por isso, este salmo convida a todos nós e diz: provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz quem nele se refugia. Nesta noite nós abordaremos esse convite sublime, maravilhoso deste salmo, que nos diz: provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz quem nele se refugia. Nesta noite eu quero convidar você a experimentar a bondade do Senhor, se refugiando nele. Eu quero convidar você, por meio deste salmo, que nos incentiva a buscarmos a Deus para que desfrutemos da bondade do Senhor. Salmo que incentiva a vivermos em temor ao Senhor para que gozemos da sua bondade. Só que antes de continuar, eu quero chamar a sua atenção para o título deste salmo. Vejam vocês que logo acima do versículo de número 1, nós lemos que esta é uma composição de Davi quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Naquela ocasião, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, que tinha a intenção de matá-lo. Isso porque Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel como sucessor de Saul, e as vitórias militares de Davi tinham conquistado a simpatia e o apoio do povo de Israel. Enciumado e temendo quem Davi era, Saul então empreendeu uma dura perseguição a Davi. Perseguido então, e não tendo a intenção de se rebelar contra o rei, Davi fugiu.
E ele foi buscar refúgio justo no território dos filisteus, o povo inimigo dos israelitas, mais precisamente na cidade de Gate. E isso é incrível porque você há de se lembrar que Davi foi aquele que matou o gigante Golias, o herói dos filisteus, que era justamente da cidade de Gate. Golias foi derrotado diante de todo o exército filisteu e teve a sua cabeça decepada pela sua própria espada, consagrando a vitória de Davi diante dos inimigos de Israel. E Golias era natural, era da cidade de Gate. Por isso, chegando lá, ele logo foi reconhecido como aquele sobre quem Israel cantava as glórias das suas vitórias sobre os seus inimigos. Davi, claro, teve medo e fingiu que estava louco, enquanto esteve ali em território inimigo. Ele andava riscando as portas e deixava escorrer saliva pela barba. Isso fez com que o rei filisteu reunisse o seu conselho para reconhecer que Davi não oferecia risco nenhum para eles. Depois disso, ele falou assim, que Davi vai embora, para que eu preciso de mais um louco no meu reino? E aí Davi então deixou o território de Gate e foi se refugiar em uma caverna. Ocasião em que a ele se juntaram sua família e todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Davi se tornou então o líder deles. No total havia 400 homens com Davi. Isso está registrado lá nos capítulos 21 e 22 do primeiro livro de Samuel. Então, não é sem razão que neste salmo Davi convida os oprimidos para que se alegrem com ele, proclamando a grandeza do Senhor. Não é sem razão que Davi celebra que o Senhor o livrou de todos os seus temores, que ele se reconhece como um pobre homem neste salmo e rende ação de graças ao Senhor que o libertou de todas as suas tribulações. Ele também diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Davi era uma testemunha de que, ainda que atravessando muitas adversidades, o Senhor é poderoso para livrar o justo de todas elas. Davi era uma testemunha viva da bondade do Senhor. Por isso, não é sem motivo que ele convoca a todos e diz neste salmo: provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz aquele que nele se refugia. E nós começamos a ver isso observando que o nome do Senhor é bendito por sua grandeza, manifestadamente clara ao ouvir o clamor do oprimido, como nos mostra nos versículos 1 a 7 deste salmo. E eu chamo a sua atenção para a declaração de Davi de que todo o tempo os seus lábios louvarão e a sua alma se gloriará no Senhor, como nos mostra especialmente o versículo 1, mas eu convido você a ler comigo os versículos 1 a 3. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Vejam, o tempo todo significa o tempo todo. Ainda que nem todo o tempo seja propício para que os nossos lábios se abram em louvor ao Senhor e a nossa alma não encontre lá muitas razões nas circunstâncias vividas para que se glorie no Senhor. Porém, ainda que perseguido injustamente e escondido, vejam vocês que Davi convoca que os oprimidos se alegrem junto com ele no Senhor e proclamem a grandeza do Senhor. Convoca a todos os oprimidos para que junto com ele exaltem o nome do Senhor. E daí não é sem motivo que eu me lembrei da carta do apóstolo Paulo escrita aos Filipenses. O apóstolo estava preso, mas em todos os 4 capítulos dessa carta ele menciona a alegria. Havia motivos e circunstâncias suficientes para que ele se entristecesse e se abatesse, mas não. Ao escrever aos Filipenses, mesmo estando preso, ele menciona em todos os 4 capítulos desta carta a alegria. Ele se mostra alegre e convida a igreja a se alegrar com ele. Vejam vocês. Ele registra nesta carta o seguinte: finalmente, meus irmãos,
Alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E então, próximo ao final da carta, ele registra: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É somente, meus irmãos e minhas irmãs, sob esta perspectiva que nós podemos nos alegrar em Deus e bendizer o Senhor em todo o tempo. Somente em Deus que nos fortalece, nós podemos nos alegrar e viver contente em toda e qualquer situação. E daí eu lhe pergunto, será que, assim como Davi, você pode dar um testemunho pessoal da bondade do Senhor? Você poderia dizer que Deus é bom? E eu lhe pergunto, por que você diria isso? Você já teve a experiência de estar alegre e contente, apesar da circunstância, da situação vivida naquele momento? Você já foi fortalecido, meu irmão? Você já foi fortalecida, minha irmã, pelo Senhor a ponto de se alegrar grandemente? A se alegrar grandemente nele, mesmo em uma situação de tribulação, de aflição? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quantos são os testemunhos de gente que já experimentou que o Senhor é bom e experimentou isso ao buscar refúgio nele. E é isso que Davi diz para a gente, nos versículos 4 a 7. E eu convido você a ler estes versículos comigo. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o livrou e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Vejo vocês que lendo estes versículos, eu me lembrei de Moisés. Moisés teve uma experiência radiante depois de ter estado diante do Senhor e falar com o Senhor. Depois desse momento, diante do povo de Israel, todos viram que o rosto de Moisés brilhava. Isso causou admiração de todos e um certo temor, depois que Moisés deixava a presença do Senhor e o seu rosto resplandecia. Mas aquele era um brilho passageiro que logo desvanecia e, por isso, Moisés usava um véu. Eu também me lembrei da proteção dispensada pelo Senhor aos israelitas na peregrinação pelo deserto a caminho de Canaã, quando Deus designou um anjo para que protegesse Israel e estivesse à frente do povo nas batalhas que eles teriam de enfrentar dali em diante. Bom, é bem possível que Davi tivesse em mente essas ocasiões registradas na história do seu povo e quisesse incentivar os leitores deste salmo para que voltassem as suas faces para Deus, buscando o Senhor e assim tivessem a mesma experiência radiante, ainda que não fisicamente brilhante, como aquela experimentada por Moisés. Assim como o rosto de Moisés resplandecia depois de estar na presença do Senhor, depois de falar com o Senhor, os crentes têm o rosto iluminado quando estão na presença do Senhor e falam com o Senhor. E sabemos que esse momento especial na presença do Senhor para nós, é o momento em que nós falamos com o Senhor, e isso se dá quando nós nos colocamos em oração a Deus. Por outro lado, assim como Deus ordenou que um anjo estivesse de prontidão para proteger e ir à frente de Israel em suas batalhas, é possível também que Davi quisesse incentivar os leitores deste salmo para que contassem com Deus, especialmente no enfrentamento de suas tribulações. Vejam, o apóstolo Paulo, ele também fez reflexões sobre esta experiência de Moisés.
cuja face resplandecia quando ele saía da presença do Senhor. O apóstolo escreve na sua segunda carta aos Coríntios que Moisés foi o mediador de uma aliança, mas uma aliança que passou. Aliança que tinha sido gravada com letras em pedras, gloriosa, sim, sem dúvidas, mas que desvaneceu do mesmo modo que o brilho no rosto de Moisés. O apóstolo Paulo, ele registrou e ele afirma que muito maior é a glória da nova aliança, ministrada esta aliança aos crentes em Cristo pelo Espírito de Deus. Uma aliança que produz verdadeira e definitiva justificação por meio da fé somente em Cristo. Uma aliança com glória insuperável, crescente e permanente, muito diferente da antiga aliança que desvaneceu. De tal forma que os crentes em Jesus, eles refletem a glória do Senhor. Esta imagem é impressa em suas vidas por meio da ação do Espírito Santo. É a imagem de Cristo estampada na vida e no caráter dos que creem. O apóstolo afirma que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior por meio do Espírito de Deus agindo em nossas vidas. E daí é por isso que eu oro para que este versículo de número 5 deste Salmo 34 seja visto por nós à luz dessa nova aliança e nos sirva de incentivo para que nós busquemos ainda mais o Senhor, para que estejamos em sua presença de forma ainda maior em ocasiões mais diversas do nosso dia a dia, para que falemos com o Senhor em oração ao longo do dia e em momentos especialmente dedicados a este propósito. Porque certamente, meus irmãos e minhas irmãs, nós nunca seremos decepcionados se fizermos isso. Nunca seremos confundidos, nunca seremos desapontados. Nossas faces brilharão e este brilho será percebido por todos. Isso porque este brilho será o resultado de uma confiança inabalável em Deus. Brilho presente em nosso testemunho de uma fé indescritível na graça, na soberania e no poder de Deus a despeito das tribulações. Pessoas se chegarão a nós e verão o brilho que irradiará ao abrirmos os nossos lábios para falar daquilo que aprendemos com Deus nas Escrituras, daquilo que ouvimos dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que as nossas orações sejam motivadas pela leitura da Bíblia, porque a oração com palavras fundamentadas nas Escrituras Sagradas será uma oração que refletirá a glória de Deus. Isso nos servirá para nós falarmos às pessoas e as aconselharmos com base nas Escrituras Sagradas para que Cristo seja glorificado e o seu brilho resplandeça entre aqueles ao nosso redor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma oração desse tipo é aquela que o Espírito Santo usa para que o caráter de Cristo seja impresso em nossas vidas, para que nossas vidas sejam transformadas de glória em glória, cada vez maior, à imagem e semelhança de Cristo. Então, que todos nós sejamos despertados para o que Davi registra dos versículos 8 a 10 deste salmo, e eu convido você a ler esses versículos comigo. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. E isso porque o Senhor livra os que o buscam, alegra os que nele se refugiam, supre os que o temem, de tal modo que felizes são os que vivem sob o temor do Senhor. Nos versículos 11 a 14, nós vemos conselhos preciosos para se viver sob o temor do Senhor. Os ensinos dados por Davi aqui dizem respeito a guardar a língua do mal e das mentiras, a afastar-se do mal e fazer o bem, e o que isso diz respeito a uma disposição de dizer não
a prática de coisas que se opõem a Deus e à sua vontade, como também não ser negligente, não ser leniente em fazer o que é bom, certo e correto, conforme as leis, os mandamentos e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Os ensinos nesses versículos também dizem respeito a buscar a paz e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para mantê-la, ou seja, naquilo que depender de nós, que tenhamos paz com todos. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Pedro, ele faz menção a este salmo em dois momentos em sua primeira carta. Ele escreveu esta carta em um momento difícil para os crentes que estavam sendo duramente provados em sua fé. E daí, primeiro, ele incentiva os crentes a colocar toda a esperança deles na graça que será dada, revelada àqueles que creram por ocasião da segunda volta no retorno de Cristo a este mundo. Por isso, o apóstolo Pedro incentiva que os crentes sejam santos como Deus é santo. Então ele registra o seguinte: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Daí então, esse desejo crescente pela graça de Deus nos leva a uma experiência cada vez maior de que o Senhor é bom, o que nos motiva ainda mais a buscar o Senhor. Mais tarde, o apóstolo Pedro transcreve os versículos 12 a 16, que nós lemos neste Salmo de número 34, e então ele conclui o seguinte: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam as ameaças deles, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. O apóstolo ele afirma que esse viver sob o temor do Senhor nos levará a uma boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o nosso bom procedimento, porque estamos em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 1 Pedro 3,16. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo nos ajude a nós sermos fiéis testemunhas da bondade de Deus, tanto para os que estão na igreja, para os nossos irmãos e irmãs na fé, a fim de incentivarmos aqueles que atravessam tribulações e consolarmos aqueles que enfrentam aflições, como também que esse nosso testemunho da bondade de Deus faça Cristo resplandecer nos meios das trevas desse mundo hostil no qual nós vivemos. Davi dá estes conselhos para marcar a diferença entre os justos e os ímpios e dizer em seguida que, diferente dos ímpios que caem em desgraça, o Senhor livra das adversidades os que clamam a Ele, e é o que nós veremos nos versículos 15 a 22 deste salmo. Os ímpios são o oposto dos justos. São aqueles que praticam o mal e, conforme estes versículos, são aqueles que desprezam o Senhor. São os soberbos, orgulhosos, vaidosos, presunçosos e insolentes, que se recusam a reconhecer o quão dependentes são de Deus e que as suas habilidades não são capazes de livrá-los do acerto de contas que um dia eles terão com o Senhor. São aquelas pessoas que não terão as suas vidas redimidas. São os que serão condenados porque não procuraram refúgio e proteção em Deus, antes confiaram em si mesmos. E essa é uma séria advertência para você, meu amigo, minha amiga, que não se arrependeu e creu em Jesus Cristo. Um dia, todos nós prestaremos contas das nossas vidas a Deus, e é isso que a Bíblia afirma sem sombra de dúvida. E quando este dia chegar, ficará claro quem confiou em si mesmo ou quem
confiou em Cristo ao longo da sua vida. Se tivermos confiado em nós mesmos ou em outras coisas que nunca puderam garantir a esperança, nós seremos condenados. Neste dia, seremos julgados por aquilo que fizemos ou pelo que Cristo fez por nós. De tal forma que, se confiamos em nossa própria justiça, então nós seremos condenados, mas se confiamos na justiça de Cristo, então não seremos condenados. Suponhamos, eu peço que você pense nisso, que Deus lhe faça neste dia a seguinte pergunta: diga-me, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu e viver eternamente, ao invés de condenar você ao inferno e à morte eterna? Pense nisso um pouco, se imagine nessa situação. Se Deus lhe perguntasse, diga-me, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu e viver eternamente, ao invés de condenar você ao inferno e à morte eterna? O que você diria? Bom, se dissermos coisas como: bom, tu sabes que nunca fui perfeito, mas eu sempre busquei fazer o que é melhor. Veja, eu nunca fui tão mal como tanta gente. Ou então se dissermos: tu sabes que eu só fiz determinadas coisas por causa das circunstâncias que eu vivi. O que eu podia fazer? Ou então, se nos dissermos: no fundo, eu não queria fazer certas coisas, mas eu não consegui, sabe? Ou então se dissermos: como eu poderia ter sido pelo menos um pouco feliz se não tivesse pensado, dito ou feito essas coisas? Ou se dissermos: eu me vi obrigado a fazer certas coisas pelo bem de outras pessoas e para o meu próprio bem também, né? Ou então, se dissermos, diante das evidências, eu não tinha como agir de modo diferente, não é verdade? Vejam que qualquer uma dessas respostas será muito diferente e terá como resultado algo muito diferente de quem verdadeiramente disser mais ou menos o seguinte: Senhor, tu sabes que eu fui pecador e sempre fui merecedor da tua justa condenação desde quando nasci. Mas eu me arrependi, sabe? Percebi que meus pensamentos, palavras e ações nunca estariam à altura da perfeição que o Senhor exige. Por isso, quando eu entendi que Jesus é Deus e que somente Ele foi a pessoa perfeita e sem pecados, que tomou sobre si a minha condenação, morreu em meu lugar para que por meio da morte dele eu pudesse receber de forma imerecida o perdão e a vida por meio da fé, foi que eu o recebi como meu Salvador e passei a viver na dependência dele, submisso a ele como meu Senhor. Hoje eu estou aqui e nada tenho em mim mesmo para oferecer em minha defesa. Por isso, eu recorro a Jesus Cristo, por meio de quem Ele é e do que Ele fez por mim, que eu peço que me recebas no teu céu, ainda que eu não seja merecedor de tão grande graça, de tão grande bondade. Meu amigo, minha amiga, ou você será julgado por seus méritos, ou você será julgada por seus méritos ou pelos méritos de Cristo. Por isso eu digo a você: arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo. E faça isso hoje mesmo, porque, como dizem os versículos 15 a 18 deste Salmo 34, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se você é esta pessoa cujo coração está quebrantado, se você tem o seu espírito hoje abatido, clame ao Senhor, porque é a pessoas como você que Ele ouve, se achega, salva, redime e livra da condenação. Os versículos 19 e 20
deste salmo registram o seguinte: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E eu destaco isso porque o Evangelho de João registra que nos instantes finais da crucificação, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, lembrando que Jesus foi crucificado ao lado de 2 homens ladrões, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, noutro lugar, olharam para ele e traspassaram. Percebam que nesse salmo, no versículo 19, Davi afirma que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Concluindo no versículo 20, que nenhum dos seus ossos será quebrado. Bom, não houve nenhum outro tão ou mais justo que Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Ninguém que faça o bem nunca peque, enquanto que afirma que Jesus nunca cometeu um só pecado, nenhum pecado sequer. Jesus sofreu tantas adversidades e tanto padeceu, mas não porque fosse merecedor disso. Ele veio sofrer e padecer no lugar de pecadores. Ele veio dar a sua vida em favor de pecadores. Ele, o justo, morreu pelos injustos, a fim de reconciliá-los com Deus. É por isso que eu disse que você, meu amigo, minha amiga, só tem uma chance de salvação e de receber como um presente imerecido a vida eterna. É somente por Jesus Cristo que isso é possível. A sua justiça própria levará você à condenação e à morte eterna. A justiça perfeita de Cristo, creditada a você por meio da sua fé somente nele, levará você à salvação e à vida eterna. O que você então fará diante dessa advertência? Eu lhe imploro, arrependa-se e crê em Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz quem nele se refugia. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui neste nosso culto de oração e pregação. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa ter falado aos corações daqueles e daquelas que ainda não experimentaram que o Senhor é bom e como é feliz quem nele se refugia. Que o Senhor possa ter falado aos corações dos meus irmãos e irmãs que não têm buscado refúgio no Senhor, que têm passado por lutas, tribulações e se sentindo tão ansioso, tão angustiado, tão angustiado. Meus irmãos e minhas irmãs possam experimentar que o Senhor é bom, buscando refúgio em Ti, ó Deus. Nós te agradecemos por Tua imensa bondade, um dia revelada de modo sublime, quando o Senhor enviou Jesus Cristo para que morresse por pecadores, e pelo Teu Espírito Santo, que um dia nos falou e nos abriu os olhos e nos deu vida.
nos tirando da morte em nossas transgressões e pecados. Te agradecemos pelo teu grande amor, manifestado por tão grande bondade. Temos muito a te louvar, Senhor, assim como Davi. Louvado seja, engrandecido seja o teu nome, nesta noite, por Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Meu amigo, minha amiga, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.